Então, pessoal, vamos gravar agora sobre tanatologia, espiritualidade e sentido da vida. Em primeiro lugar, né, a gente já trabalhou aí em outros cursos, mas caso você esteja chegando aí apenas nesse vídeo, quando eu falo de espiritualidade, espiritualidade aqui tem um sentido diferente de religiosidade, tá bom? Enquanto que a religiosidade ou a religião seria uma religião instituída, né, os caminhos clássicos, as sabedorias tradicionais instituídas pela humanidade, espiritualidade aqui a gente traz num sentido de autoconhecimento, que seria o quê? Autoconhecimento seria a jornada individual, a jornada de cada um de viver, os seus símbolos, os seus significados, os seus valores, as suas descobertas, a sua relação pessoal com o sentido da vida, com a totalidade do cosmos, do universo, tá bom? Então, espiritualidade aqui tem essa ideia também de dar um sentido ao viver e ao morrer, tá certo? Então, nesse sentido, quando a gente fala de tanatologia, quando a gente passa aí, né, por todos esses assuntos que a gente passou ao longo desse curso, sobre a questão da morte, das perdas, das transformações que a gente sofre ou vivencia nas nossas vidas, a gente traz também a ideia de que aprender a morrer é também aprender a viver, tá certo? Estou me lembrando aqui de um dos primeiros casos que eu acompanhei, né, na minha época de faculdade, onde foi muito interessante perceber isso, né? A gente percebia, por exemplo, eu me lembro de um caso de um idoso que eu acompanhei, né? Ele vivia num abrigo e ele se sentia muito angustiado, sentia muito mal-estar, dizia que os parentes tinham abandonado ele, né? E uma série de pendências, uma série de questões a resolver, né? E aí a gente percebe pela tanatologia que quanto mais questões mal resolvidas ou não resolvidas a pessoa tem na vida, mais ela tem dificuldades de enfrentar um momento desse de sofrimento, até mesmo de velhice, de adoecimento, né? De perda, de proximidade da finitude, proximidade da morte, né? Então, quanto mais a pessoa é mal resolvida, quanto mais tem tendências a situações não resolvidas na vida, mais a pessoa sente essa sensação de angústia e de mal-estar, né? Por outro lado, eu me lembro de um senhor que eu acompanhei, que ele disse que a vida toda ajudou muitas pessoas, a vida toda ele era mecânico, ele ajudava toda ali a comunidade em volta, né? O pessoal que vivia ali próximo dele, todo mundo gostava muito dele. E ele tinha também uma religiosidade muito forte, ele acreditava que ao falecer ele iria encontrar a esposa dele que já tinha falecido, que já tinha ido antes dele, né? Então para ele esse processo de morrer estava sendo vivenciado independente das crenças religiosas dele, tá, pessoal? Estava sendo vivenciado por ele como uma sensação de paz, uma sensação de bem-estar, até mesmo uma espera tranquila para quando esse momento de desenlace, esse momento de fechamento da vida realmente acontecesse, né? Então, quanto mais, qual é o aprendizado que a tanatologia tira daí? Quanto mais a gente vive uma vida bem vivida, mais a gente consegue chegar diante da morte sem medos, sem arrependimentos, sem temores, né? Por isso a gente procura focar aqui que é aprender sobre tanatologia, aprender sobre o processo de morrer, aprender a transformar as nossas perdas internamente, é também sinônimo de aprender a viver, aprender a dar um novo significado maior para a vida, né? Dar um significado para a morte coincide com dar um significado para a vida, porque esses dois, morte e vida, são como se fossem opostos complementares dentro da nossa mente, do nosso psiquismo, né? Então, quando a gente tem medo de morrer, a gente também tem medo de viver. Quando a gente se angustia diante da morte, provavelmente a gente também se angustia diante da vida. Por outro lado, se você tem crenças positivas, né? Se você tem crenças limitantes diante da morte, você vai ter crenças limitantes diante da vida também. Mas se você tem crenças positivas, crenças apoiadoras, se você dá um sentido maior, um significado maior à totalidade da existência, isso vai envolver um significado maior também para esse processo de morrer e esse processo de viver. Por isso a gente acredita que buscar o autoconhecimento, buscar viver uma espiritualidade sua, seja você tendo ou não tendo uma religião, e eu até diria, né, você acreditando ou não acreditando na existência de um Deus, digamos assim, né, mas ter um autoconhecimento seu, confiar e acreditar e se conectar com uma sabedoria maior de vida, pode levar você a viver uma vida mais significativa e um processo também, digamos assim, de morte, de perdas, de transformações,
de maneira mais significativa também, né? Então, dar um sentido ao morrer é dar um sentido ao viver também, né? Nesse sentido, a gente traz aqui uma contribuição de uma visão junguiana, né? Que seria a ideia de simbolismo, né? Quando a gente estuda as religiões, quando a gente estuda as mitologias do passado, dos povos antigos, quando a gente estuda o como funciona a nossa mente, todos os símbolos, arquétipos complexos, quando a gente estuda todo esse modo de funcionamento da nossa mente, que o Jung chamava de processo de individuação, a gente também acaba aprendendo mais sobre a gente mesmo, né? E esse processo de aprendizado faz a gente entrar em contato com histórias significativas, com simbolismos, com metáforas, que fazem com que isso tenha um efeito curativo, um efeito transformador dentro da nossa própria mente, né? Então, dizendo de outra forma, para quem quer se aprofundar na espiritualidade, para quem quer aprender a encarar a morte e também, consequentemente, quer aprender a encarar a vida, é preciso aprender sobre religiosidade, sobre mitologias, sobre os simbolismos de povos antigos, e é preciso aprender também a ver a vida dessa maneira simbólica, né? Se a gente vê a vida de uma maneira muito concreta, muito materialista, muito focada no que as coisas são e ponto final, a gente não aprende uma lição muito simples, né, de quando a gente entra aí nesse caminho da psicologia ou da espiritualidade ou do autoconhecimento, que a lição mais simples é que as coisas não são o que são. As coisas, elas são o significado que nós damos, né? E esse significado ele pode ir transformando, pode ir mudando na medida em que a gente vivencia um enriquecimento simbólico. Que significa o quê, né? O que é riqueza simbólica? É você conhecer mais, né? Conhecer filosofias, conhecer abordagens psicológicas, conhecer metáforas terapêuticas, conhecer autores, livros, participar de cursos, treinamentos. Quanto mais você conhece, quanto mais você vê a vida dessa maneira simbólica, dessa maneira que permite múltiplos níveis de significado, você também consegue atribuir à sua própria vida, ao seu próprio sofrimento, suas próprias experiências de dificuldades, múltiplos níveis de significados, né? Eu costumo dizer, trabalhar com alguns pacientes meus, que é mais ou menos como se fosse uma sensação, como se você tivesse um lastro, né? E nas tempestades da vida, esse lastro ele te faz não afundar, não virar, não se perder, né? Diante do seu caminho. Você continua buscando o seu caminho, que eu chamo de caminho de realização, né? Que o Jung chamava de processo de individuação, né? Então a ideia é mais ou menos essa, com mais espiritualidade, com mais autoconhecimento, com mais sentido para a nossa vida, a gente aprende, né? A gente aprende a viver a nossa própria vida de maneira mais significativa e a se angustiar menos, né? Ainda que tenha o sofrimento, a tristeza, a angústia, a gente se angustia menos diante das grandes transformações que a gente passa na nossa vida, né? E isso é uma busca, isso não quer dizer que seja, por exemplo, algo totalmente resolvido em mim, por exemplo, né? O fato de eu estar falando isso tudo aqui agora é justamente uma procura minha de ressignificar determinadas questões, experiências da minha própria vida, por exemplo, né? Então, quando a gente faz algo, quando a gente faz um curso, como eu estou fazendo agora, isso já é uma experiência nesse sentido, né? De transformação, de buscar uma transformação simbólica, né? Quando você procura um curso, quando você procura um livro, quando você procura ler sobre tanatologia, ou assistir uma palestra, assistir um curso, um vídeo, né? Tudo isso vai mexendo internamente nesses significados. Mas a recomendação também é, né, que todos tenham, que cada um tenha o seu processo terapêutico, o seu terapeuta de confiança, né, para que possa trabalhar essas várias questões, esses vários significados com uma pessoa, né, te acompanhando. Eu estou me lembrando aqui, né, de um livro da Elizabeth Kubler-Ross, uma das fundadoras da tanatologia, chamado Morte, o Estágio Final da Evolução. A Kubler-Ross, ela comparava essa vida, essa nossa experiência de vida, como se fosse uma grande escola, né? Muitos professores do passado faziam isso, chamavam, diziam que a nossa vida é uma escola, né? E ela dizia que nessa escola da vida a gente vai passando por várias séries, por várias classes, que são justamente as perdas que vão chegando, né? Cada perda que a gente passa, cada transformação, os vários ciclos da nossa vida vão fazendo com que a gente vá passando de ano, digamos assim, né? E a ideia é que quando a gente chega no estágio final da nossa evolução, a formatura, a saída desse grande colégio que é a vida, é justamente o nosso próprio processo de, digamos assim, né? De abandonar essa vida, de deixar essa vida, mas de ter a sensação de ter vivido uma vida bem vivida, né? Eu falo muito com os meus pacientes, eu já falei em vídeos anteriores, eu vou repetir aqui,
Que a ideia é a gente viver uma vida plena e a gente construir um tesouro afetivo, um tesouro emocional. Viver uma vida de maneira que você possa, quando você precisar partir, seja mais cedo, seja daqui a muitos anos, quando isso precisar acontecer, você está totalmente em paz, com a sensação, com a consciência de que viveu tudo que você tinha para viver, fez tudo que você tinha para fazer, amou todas as pessoas que você tinha que amar com o máximo de intensidade que você poderia fazer isso, né? Quer dizer, você viveu uma vida feliz, uma vida de expansão, uma vida de realização, uma vida de felicidade, de amorosidade, né? Não quer dizer isso apenas momentos bons, né? Como eu disse, a morte, a perda, o sofrimento faz parte desse processo. Mas é você não deixar que apenas o sofrimento seja o fio condutor da sua vida, né? E que sim, a busca de uma realização maior, a busca de um sentido e significado maior para a sua vida seja realmente a sua grande procura, né? Tem um outro livro do Carlos Castanheda, onde ele fala com o seu professor e mestre espiritual, que se chamava Dom Juan, né? Dom Juan diz para Carlos Castanheda que a gente tem que ter a morte como uma conselheira, né? Ele dizia, você deve imaginar como se sua morte sempre tivesse com você ao seu lado, né? E todos os atos que você vai fazer, você tem que fazer, planejar e viver como se fossem os últimos, né? Então, como é que seria a sua vida se você tivesse apenas essa semana? Como é que você viveria a sua vida se você tivesse apenas esse semestre ou apenas esse ano, né? De que forma você poderia viver para que essa vida se tornasse o mais significativa, o mais plena, o mais transformadora, o mais realizada possível, né? A quem você pediria perdão, com quem você voltaria a falar, com quem você teria, digamos assim, de que forma você viveria os seus laços de afetividade, de amorosidade, né? Que coisas você ainda gostaria de aprender, que coisas você gostaria de deixar, digamos assim, de fazer ou de ter, que coisas que são supérfluas na sua vida, né? E as grandes transformações na vida, elas trazem justamente isso, né? Muitos sonhos, objetivos que às vezes são vazios, que são superficiais, a gente deixa de lado. Mas aquilo que é fundamental, aquilo que vem da nossa essência, a gente percebe que permanece, né? Então, parte do processo de autoconhecimento, espiritualidade, parte do processo também da sua realização pessoal, parte do processo da psicoterapia, a gente pode pensar assim também, tem a ver exatamente com se conectar com aquilo que é essencial e aprender a filtrar e a limpar tudo aquilo que não te serve mais, né? E a morte, as perdas ou simplesmente o processo de refletir sobre isso pode nos ajudar também a, digamos assim, a acessar essa dimensão da nossa essência de uma maneira mais profunda, né? Então, fale tudo o que você tem que falar, viva tudo o que você tem que viver, não de uma maneira superficial, de modo a você curtir a vida, digamos assim, né? Mas de modo que você possa aproveitar, saborear, experimentar, vivenciar as experiências de vida de maneira que possam te preencher, né? Que viagem que você gostaria de fazer, que curso que você gostaria de fazer, que livros que você gostaria de ler se você só tivesse um ano de vida, né? Então essas perguntas elas podem ser motivadoras justamente desse processo de busca, de encontro e de realização daquilo que é o nosso eu mais essencial, aquilo que é o nosso eu mais profundo e mais amoroso, né? E de que forma você trataria as pessoas, de que forma você trataria a você mesmo, a você mesma, né? Qual é o valor que você daria para as suas experiências de vida? Tudo isso vale a pena refletir para que a gente possa viver uma vida mais plena, uma vida mais profunda, uma vida cheia de significado, de sentido, de realização, tá certo? Espero que com esses vídeos e com esse curso a gente possa ter ajudado você a acessar um pouco mais tudo isso, essa dimensão da morte, das perdas, das transformações, e que com esse finalzinho a gente tenha também trazido esse outro lado, né, da morte como um aprendizado, a morte como uma busca de sentido, a morte como um caminho, né, de você encontrar uma experiência mais significativa para que você possa acessar dimensões mais profundas da sua existência, do sentido da sua vida, do sentido do que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, né? Tudo isso são formas de você acessar a sua dimensão essencial mais profunda e, de novo, né, se pergunte o que você pode fazer, o que você tem que ler, que cursos tem que fazer, que viagens tem que fazer, que experiências tem que viver para acessar essa sua dimensão mais essencial, para acessar
essa sensação de viver uma vida mais profunda, uma vida mais significativa, uma vida mais realizada, né? E aí, só para concluir aí com uma observação minha, né? Eu acredito que nós vivemos uma vida mais cheia de sentido, mais plena de sentido, quando nós, de alguma forma, utilizamos nossos dons e talentos para poder fazer a vida das pessoas melhores, né? Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, né? Utilizando o que eu estudei, utilizando minha experiência prática na minha vida profissional, o próprio caminho profissional que eu escolhi teve a ver com isso, né? E aí a busca é ajudar as pessoas a viver uma vida melhor, né? E quando a gente faz isso, a gente tem a sensação de que viveu uma vida mais significativa, de que ajudou uma pessoa a respirar de maneira melhor, mais profunda, a encontrar um significado maior, seja para uma experiência de sofrimento, seja para uma experiência de transformação, ou por uma experiência, né, assim, digamos assim, por outras experiências da vida que aquela pessoa vai passando, né? Me lembro que quando eu era um estudante de psicologia, que eu participei desses primeiros projetos, né, com idosos no abrigo, visitando pessoas com câncer em fase terminal, visitando crianças em processo de adoecimento grave. Tudo isso me fez, apesar de viver toda aquela experiência, né, de sofrimento, de lidar com aquele sofrimento daquelas pessoas, tudo isso me fez buscar conhecimentos, buscar livros, buscar aprendizados que me fizeram ter já naquela época a sensação de que, nossa, eu fiz uma coisa grandiosa, eu fiz uma coisa significativa, eu acompanhei determinadas pessoas nesse momento final da sua existência, né? Isso para mim foi uma grande realização. Não sei o que para você vai significar isso, essa grande realização, essa grande transformação, né? Mas a ideia é que também a gente vai continuando a viver, né? Eu já vivo, digamos assim, esses conhecimentos, essas sabedorias a partir, né, de bem cedo, desde a minha época de faculdade, né? E a vida vai trazendo novos ciclos, novos aprendizados, né? Depois de passar por todos esses projetos, eu cheguei aqui a trabalhar agora, né, na minha clínica profissional como psicólogo, e cada paciente, cada ciclo, cada experiência vai te trazendo novos aprendizados, além daquilo que a gente vive externamente, né?